E Pai, nesse momento, ó Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Somos gratos a Ti pelos louvores que entoamos ao Teu nome, Senhor. Somos gratos a Ti pelo amor, Deus, derramado sobre nós. Somos gratos a Ti sobre essa mesa, Deus, que nós vamos estar ceando, vamos estar compartilhando, vamos estar em comunhão com o corpo de Cristo, Senhor. Deus, eu coloco diante de Ti a vida, Senhor, do pastor Samuel, ó Pai. Deus, Tu sabe, Senhor, tudo que ele necessita, Tu sabe tudo que ele tem precisado, Senhor. E eu coloco à Tua disposição, ó Deus, para que o Senhor venha estar suprindo, Senhor, tudo aquilo que ele necessita, Pai. Abençoa ele, Deus, na sua saúde, Senhor. Nós bem sabemos, ó Deus, do processo que ele se encontra, que ele vai passar, mas também sabemos que o Senhor está à frente de todas as coisas, ó Deus. E tudo, Senhor, que for acontecer, Senhor, o Senhor já decretou, o Senhor já determinou, Senhor, a cura em nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti que nesse momento Tu venha esvaziar ele dele, Senhor, e que o Teu Espírito Santo capacite o Senhor, que o Teu Espírito Santo encha a sua boca, Deus, da Tua palavra, Senhor, e que toda autoridade necessária, Deus, para ministrar a Tua palavra seja colocada sobre a vida dele nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os nossos corações estejam abertos, ó Deus, que a nossa mente, Senhor, esteja, Deus, cativa a Ti nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graça e paz, igreja, amém? A paz do Senhor, meus irmãos? Amém. A paz do Senhor, minhas irmãs? Amém. A paz do Senhor, igreja? Amém. Glória a Deus, estão todos aqui. Cheguei à porta e vi uma igreja florida. Um jardim do Senhor está lindo, maravilhoso. E isso tudo faz parte do processo que Deus criou sobre nós. Nós somos fruto do processo de Deus. Somos fruto de algo muito, sabe, de excelência. Quando nós falamos isso, nós estamos falando sobre essa mesa que foi colocada para mim e para você, uma mesa acessível. Eu fico muito feliz por algumas pessoas estar conosco aqui, visitantes, pessoas que estão voltando a segunda vez, terceira vez. A Igreja Fé, que ela nasceu com um propósito no Senhor. Não esquecer essa mesa é relembrar aquilo que o Senhor já nos trouxe para nós. E ao ministrar a palavra do Senhor, não podia dar maior importância. Se não fosse todo esse processo, nós não teríamos palavra chegada a nós. Porque a Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse processo dessa mesa aqui, entendemos que nós compartilhamos e entendemos que esse processo é trazer à memória aquilo que me dá esperança. Seria Jeremias, quando ele declara isso, ele está olhando uma situação de um povo que está sendo levado cativo e ele ficando ali. Jeremias, ele é levado a um poço, né, e jogado no fundo do poço, porque o rei não queria ouvir as verdades que muitas vezes nós precisamos ouvir. E essa mesa nos expõe a isso. Eu queria convidar você primeiramente, antes de nós compartilharmos o conteúdo da mesa, trazer a memória para você porque nós estamos aqui. A ceia não é da Igreja IFEC, a ceia é do Senhor Jesus Cristo, que deixou esse cumprimento para nós. Jesus, ele faz uma única vez com seus discípulos, né? E interessante isso, que ele traz algo que nós entendemos que era o que o povo de Israel trazia: o sacrifício de uma vez por ano, levar os pecados dos pecados. O Senhor vai ensinar através de um povo que nós levamos em nós as marcas de um pecado. E muitas vezes as marcas dos pecados nos faz nós sermos prisioneiros de tudo aquilo que muitas vezes, quando nós conhecemos esse Cristo, nos liberta. E essa mesa traz libertação, essa mesa traz cura, essa mesa traz reconciliação. E não daria maior importância no dia de hoje, porque nós paramos para trazer a memória. Eu gostaria que você entendesse que quem pode participar da ceia do Senhor? Aquele que é batizado, aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, aquele que no dia de hoje vai examinar o homem a si mesmo. É isso que é deixado lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Gostaria que vocês colocassem de pé.
Tá cheio de recadinhos dos visitantes que vêm chegando na igreja. Eu guardo todos na minha Bíblia, porque eu peço a Deus que eles voltem de novo. Tem famílias aqui, toda vez que deixam do visitante, eu guardo aqui na Bíblia. E eu tenho certeza que Deus já tem feito muito mais sobre nossas vidas. O texto que eu vou estar usando é um texto que Paulo nos ensina a questão do princípio da ceia com conteúdo. A Bíblia vai declarar assim para nós em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Paulo vai declarar assim: porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele traz a memória, na noite que foi traído, a atitude de Jesus foi: tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Primeiramente ele pega o pão, e a Bíblia fala que ele parte o pão. E ele vai dizer: esse é meu corpo. Ele traz o simbolismo dizendo: esse é meu corpo. Partir o pão é trazer a memória do sacrifício da cruz de Cristo. O sacrifício que ele escolheu por nós. Esse mês nós estamos trabalhando a questão da submissão. Jesus estava sob uma missão. E ele escolheu seu sacrifício perfeito. Seu sacrifício que nos pudesse entender. Submissão te traz libertação. Submissão te dá o conhecimento de você ter uma escolha, de um caminho que você e eu não tínhamos. Não chegávamos a esse propósito. Deus nos faz enxergar o propósito, o projeto. E Jesus, ele cumpre a sua missão sobre essa terra, sendo o sacrifício perfeito. Por que o sacrifício perfeito? Nenhum homem pôde fazer o que ele pôde suportar. E como sacrifício, ele foi calado. Como sacrifício, ele caminhou. Como sacrifício, ele escolheu. Ele ensinou homens e mulheres a entenderem que o sacrifício da cruz ia libertar vidas, trazer o propósito de Deus, levar o homem de volta ao centro da vontade do Senhor. Por mais que o projeto, eu falo para vocês, seja difícil, o Senhor traz a certeza daquilo que nós nunca pudéssemos imaginar. Deus fez o projeto perfeito para mim e para a tua vida. E vai dizer assim: semelhantemente, tomou por semelhante modo, depois de haver, sendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova e a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que recebestes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciarei a morte do Senhor, até que ele. Por isso, aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Depois, quem comer e bebe, sem discernimento do corpo, come para o seu próprio juízo. Eis a razão, porque há entre muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Quero deixar até aí para você. Talvez você viu o filme, do sacrifício de Cristo. Talvez ali a imagem de muitas coisas, você talvez se emociona para isso. Mas a maior leitura que você possa ter, mais que você enxergue o filme, é o que descreve os evangelhos. É algo sobrenatural. Se você pegar os 3 evangelhos, você vai ver que aqueles homens que vivenciaram o momento de Cristo,
Ele tomou. É aquele que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Eu queria que você entendesse no dia de hoje, esse momento, de nós trazer essa memória. Talvez, pastor, eu errei, eu falhei. A Bíblia vai nos ensinar que o caminho do homem é perfeito, mas lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua? É a tua? Então entende que isso nos mostra no dia de hoje. Deste momento para nós examinarmos nós mesmos, pedir perdão a Deus. E entende que nós vamos participar da ceia do Senhor. Aquele que tem entendimento do corpo, do sacrifício de Cristo. E você vai pegar o seu cálice, você vai segurar nas mãos. Nós vamos orar primeiro, sabe, abençoarmos e vamos declarar em nome de Jesus aquilo que nós precisamos declarar diante de Deus no nosso coração, que nós estamos descobertos. Eu posso esconder muitas coisas de você, mas de Deus eu não posso esconder nada. E eu gostaria que você entendesse isso. E algumas vezes vai acontecer situações que você ainda, pastor, não estou preparado para tomar a ceia do Senhor. Então eu digo para você que você não está preparado para o céu. O céu é exposição. Então você entende, você se reconcilia, peça perdão a Deus. Pastor, meu pecado é grave. Se é grave, você tem que procurar seus pastores e entender por que você vai tomar dessa mesa do Senhor. E se expor. E a segunda coisa que eu quero deixar para vocês é que algumas pessoas ainda não vão estar tomando ceia com a gente. Vão passar pelo processo de batismo. E nesse processo de batismo que a Igreja de Fé que entende, tem alguns nossos candidatos aí que já fizeram, outros já estão fazendo o caminho, eles vão estar ceando conosco. A ceia é a oportunidade da aliança de Cristo em nossas vidas. E eu gostaria que você nesse momento orasse comigo e agradecesse ao Senhor. Pai, nós queremos, ó Pai, entender, Senhor, que esse momento, ó Deus, nós não podemos esconder o que está dentro de nós. Nós entendemos, Senhor, quem nós somos, ó Pai, quando nós sentamos à Tua mesa, Senhor. Todos os dias tem uma mesa perante o Senhor, perante a minha vida. Partilha não estão sobre essa terra, tiveram fama sobre essa terra. E nós falamos muito essa questão de guardarmos a nossa igreja. Ela tem colocado alguns processos para nós termos. Nós estamos chegando a 1 ano de igreja. O mês que vem nós comemoramos 1 ano de igreja. E 1 ano de igreja tem um processo da célula e o processo de igreja que é o processo difícil, viu? Por que é o processo difícil? Vão chegando pessoas novas ao que nós temos orado, sabe? Essa foto dessa árvore aqui, tá lá no fundo, tira ali, deixa eu cantar aqui. Tem algumas famílias que iniciaram o processo. Se nós formos pegar a foto de que tem chegado agora, já multiplicou. Por quê? Porque nós empreendemos que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e entendemos que o Senhor semeou sobre essa terra uma palavra poderosa, restauradora, impactante. Por que isso? Porque nenhum livro, nenhuma civilização pôde ser eterna e viver a eternidade sem que não apontasse que realmente existe um Deus. Por que isso? Porque as histórias dos livros sempre vão falar de um Deus. Você pega uma pessoa que ela é islã, você vai ver que existe uma história deles e eles vão falar assim, que para eles Abraão levou Ismael para o sacrifício. A Bíblia fala que Abraão teve um filho da promessa e um filho que não foi sobre a promessa. Mas Deus disse para Ismael, você será uma grande nação. Mas a promessa está sobre Isaac. Eles creem lá, creem em Deus. Mas preste atenção numa coisa, eles vão falar de Deus, como qualquer religião vai falar de um ser divino. Mas a cruz trouxe a revelação do verdadeiro Deus, que sempre foi presente. Sempre foi presente. Isso eu gostaria de trazer para você, mesmo antes de você não conhecer a Cristo, nunca ouviu falar desse evangelho. Você vai entender que Deus, você sempre ouviu falar de um Deus. Sempre
teve nos processos, né? Em algum momento na sua história, você sempre veio falar sobre a necessidade de um homem de entender que ele, nessa terra, ele é passageiro. Nós somos passageiros sobre essa terra. O nosso corpo é perecível. Você cresceu, mas antes de crescer, você teve o processo de ser o quê? De ser uma semente lançada no ventre da sua mãe. Você foi gerado debaixo de um processo. E talvez você, quando veio a esse mundo, talvez tudo aquilo que foi projetado em você, muitas vezes, para uns foi difícil, para outros foi impossível, mas você nunca foi a escolha de ninguém. Talvez alguns vieram não sendo desejados, mas no coração de Deus, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O primeiro, Adão. Depois de Adão, e o homem erra, Deus vai dizer que a segunda genealogia de Adão, e nasceu Sete, conforme a sua imagem e semelhança de Adão. Essa é a estrutura que nós temos. Nós carregamos sobre isso. Esse homem que foi criado no jardim, ele não existe mais. Mas um dia nós seremos essa essência. Por quê? Carregamos marcas na nossa carne. Marcas da nossa nascença. Marca na nossa identidade. Marcas muitas vezes que nos vai nos deixarmos, muitas vezes diferentes. E muitas vezes nós vamos se tornar pessoas, às vezes, fechadas. Muitas pessoas elas não querem abrir mão, muitas vezes, daquilo que ela tem como, sabe, projeto sobre a sua vida. E é assim que acontece. Nós crescemos para trabalhar, ir para casa, comer, dormir e viver outro dia sem esperança de algo melhor, porque você vai lutar. Entenda que falo isso para você. E muitas vezes nós entendemos isso como uma missão difícil. Quando nós falamos esse mês sobre submissão, nós entendemos que muitas vezes a missão nos leva a alguns projetos que para o homem se torna cada vez mais difícil. Por que se torna mais difícil? Porque nós projetamos algo que nós chamamos de nosso eu. Só que o nosso eu, ele não tem recurso suficiente para lidar com todo o processo da vida. O nosso eu não tem recurso suficiente para lidar com os processos da vida. Pastor, por que você fala sobre isso? Porque toda vez que nós vamos querer carregar algo, nós vamos querer carregar um sucesso. Não sabemos, conseguir um sucesso. Nós queremos o melhor emprego, o melhor salário. Nós queremos, sabe, vestir a melhor roupa. Nós queremos vestir o melhor sapato. E é justamente isso que eu quero dizer para você. Nós ministramos no final do mês passado, mas gostaria de deixar para você isso, porque ele tem a ver com essa mesa e também tem a ver com todo o processo que nós temos sendo gerado aqui. É que creia na mensagem divina, mesmo que pareça improvável. Tá? Creia na mensagem divina, porque essa Bíblia tem uma história, o livro tem uma história que vai contar tudo aquilo que nós precisamos. Primeiramente, nós temos que entender aonde nós estamos. Segundo, nós temos que entender como nosso coração está sendo direcionado. Terceiro, nós temos que crer que a melhor escolha é quando Deus nos mostra os processos, passar pelos processos. Entenda isso. Isso é a melhor coisa. Por que isso? Nós queremos, eu falei para você, pisar na calçada da fama. O ser humano, o eu do homem. Queremos andar por lugares de fama. Queremos ser conhecidos, sabe? E isso muitas vezes nos leva a almejar algo. As pessoas, sabe, os jogadores estão vivendo esses 4 anos, sempre vão brigar que é o melhor, que é o melhor, que é o melhor, que é o melhor. Sabe? Passa-se um tempo e você nunca vai ver que o ser humano, aquele que acaba de ser o melhor por vencer a competição, não foi o melhor. Por quê? Porque às vezes as marcas do sucesso, eles fracassam na sua família. As marcas do processo, elas carregam o inferno. As marcas do processo tratam o
teu relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas de uma forma vazia. Por quê? Você quer ver uma maioria das coisas? Quando nós falamos assim que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família, você vai ver quantas pessoas que tiveram a fama nessa vida que não souberam lidar com a fama. Perderam família, perderam primeiramente o seu coração e perderam a sua caminhada. Por quê? Porque nós queremos pisar no lugar da fama. Eu quero chamar a atenção de vocês lá no livro de Êxodo, capítulo 3. É uma curta mensagem, mas o suficiente para você sair daqui com esse entendimento dessa mesa. Versículo 1. Eu falei para você que você tem que crer na mensagem divina, mesmo que pareça improvável. Creia na mensagem divina. Que mensagem é essa? A palavra de Deus. Cristo deixou para nós como herança. Creia na mensagem divina, mesmo que pareça improvável na sua vida. Mesmo que ela não vai te levar para a calçada da fama. Mesmo que ela não vai te levar para o sucesso que o homem quer. Mesmo que as pessoas não te conheçam pelo aquilo que você tem. Porque esse é o verdadeiro sucesso do mundo. As pessoas vão reconhecer pelo aquilo que você tem. Olha só, o texto vai dizer assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, presta atenção, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, presta atenção, o texto vai dizer Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, eis. E respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Diz mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Sabe, uma das grandes verdades que nós temos que entender aqui é que Deus nos chama sempre. Para a gente caminhar com Ele, nós temos que tirar os nossos sapatos. Pastor, mas o que é isso, tirar os sapatos? O que é isso? Talvez você vai entender que a primeira atitude que nós temos que ter quando tiramos os sapatos, e a representatividade do sapato para um judeu, quando ele tem que entregar algo, né, que seja por valia, né, o sapato dos seus pés, ele entra como uma promessa de pagamento de dívida. Promessa de algo que muitas vezes ele vai se responsabilizar por uma questão de uma herança, por uma questão de situações na vida que deram errado e alguém tem que ser o provedor dessa herança. Eu digo para você que Deus projeta em Moisés o projeto único. Deus, ele sempre faz isso. Ele vai projetar no homem a reconciliação. E Moisés não sabia quais eram os processos. Ele vai iniciar na sua... Moisés, ele tinha fugido do palácio, né? Por que ele fugiu do palácio? Porque ele viu um do seu povo. Moisés era o improvável que foi levado a um rio no meio de uma perseguição de crianças que o Egito, naquele exato momento, iria levar todo o povo judeu ao sacrifício. Interessante que essa história se repete muitas vezes ao longo de histórias, livros romanos, livros que mostram nas civilizações, tanto babilônicas, dos assírios, a história de um povo que foi muito perseguido e sempre foi essa questão do holocausto colocado. Porque
nós vemos a questão da promessa de Deus, entenda uma coisa. É tremendo o que Deus faz. Quando nós conhecemos toda a história do que Deus faz, Moisés é chamado para viver um processo que, se Deus falasse os processos como ele ia passar, existia a questão do projeto, que Deus já tinha preparado. Então você, mesmo que pareça improvável os processos e o projeto, creia no improvável de Deus. Creia no improvável de Deus. Moisés não tinha nada para dar certo. Era para ser morto, mas o Senhor levou um caminho, a caminhar sobre um rio Nilo, caminhar pelas águas. E muitas vezes nós temos que caminhar pelas águas. Não é uma calçada da fama, não é um lugar de conforto. Ele foi jogado num cesto, sabe, para que se livrasse da morte. E no meio desse processo, quem se banhava ali, né, a princesa, né, a filha do faraó, a qual não tinha filhos ainda. Ela pega aquele cesto e olha, sabe, Deus, ele tem uma ser improvável. Deus, ele faz realmente algo espetacular. A história de Moisés é excelência. Mas, primeiramente, quando ele vai fazer o chamado na sua vida, Moisés, tira as suas sandálias. Está despido os pés, né? Para quem gosta, às vezes assim, eles falam, né, que a primeira coisa que nós temos que, para ter um bom sono, é ter os pés aquecidos. Né? Quando você aquece os pés, né? E também a questão também dá o calor. O primeiro lugar que você vai sentir mais calor quando os pés estão quentes demais. Né? Você tem que botar o pezinho de fora, né? Eu faço isso aí, botar o pezinho de fora para sentir o frio, para equilibrar a temperatura. Mas é onde nós sentimos alguns processos, né? A planta do nosso pé, onde nós pisamos, nós sentimos os processos tudo na nossa vida. Sabe, aonde você caminhou, você vai carregar vários processos na sua vida, a tua caminhada, a tua história. Você andou por várias calçadas, vários caminhos, vários lugares, sabe? Várias situações que você vai passar na sua vida, na sua caminhada. E talvez você vai dizer, pô, mas foi difícil. E era difícil para Moisés, porque ele não foi chamado para habitar no palácio. Ele foi chamado para vir caminhar num deserto. Para que no deserto o Senhor pudesse revelar para o homem todo o processo da natureza, da restauração. Porque lá do Éden, quando o homem deixa o Éden, o homem se torna um grande vazio dentro de si, carregando um deserto. Adão e Eva carregam um deserto dentro de si, sem a presença de Deus. Deus queria restaurar aquele deserto no coração do homem. E esse processo do deserto é aquela que nós falamos quando Noé vai entrar e abraçar o projeto de Deus. Só Noé e sua família entram. É o processo que nós entendemos que Deus tem falado conosco. Quando Abraão também é abençoado por Deus, e ali é citado aqui por Moisés, quando ele descreve, olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele fala sobre as alianças de Deus. Nós trabalhamos hoje falando sobre as alianças primordial que ela está apontando. Essas alianças, elas estão apontando nessa mesa. Essas alianças mostram onde Deus queria chegar até nós. Sabe, é um povo desconhecido, um povo gentil. Deus estava projetando essa mesa lá na frente, porque essa mesa vai trazer uma representação do povo judeu através de um sacrifício, onde é colocada o povo judeu. Mas esse início de descobrir os pés é caminhar com o Senhor. Deus não fala para ele, sabe, não pisar na terra, apenas descalço. Está despidos do eu. Os nossos pés, o nosso eu, a nossa sandália da fama não entra. Os meus pés, os meus calçados da minha fama não entram. Mas eu descalço, vou pisar em algo extraordinário. Por que extraordinário? É desse fogo que não se apaga. É desse fogo que não consome. Que Deus está chamando para uma presença viva. O projeto do Senhor é levar essa aliança para dentro do meu e do coração. Mas primeiramente ele tinha que mostrar. O que chama a atenção de Moisés é que quando ele ouve a voz do Senhor, eu digo para você que hoje nós temos o Espírito Santo de Deus como chama viva sobre as nossas vidas. Essa mesa é muito mais ainda, que representa algo extraordinário em que Jesus Cristo veio a essa terra. Presta, desce, tira as sandálias dos teus caminhos, agora você vai pisar no caminho que eu vou direcionar. Sabe, o caminho que vai iluminar, vai trazer conhecimento do que é a presença de Deus, de que é caminhar com Deus. O início de Moisés, que ele vai caminhar agora, são os processos que ele vai passar. Relegado, né, um homem
palavras pesadas de falar. Mas o Senhor ia mostrar para ele que ele ia ser autoridade. Talvez você no teu processo, você fale, eu não tenho capacidade. Mas a capacidade não vem de você. Nunca foi de você. A capacidade vem de Deus. Quem faz os processos para o teu crescimento, para o teu fortalecimento é Ele. Quem te conhece o teu coração, no teu íntimo, é Ele. Quem formou no ventre da tua mãe e projetou isso, tudo aquilo que você viveu para chegar até os dias de hoje, foi Ele. E Moisés vai viver o maior processo na vida, que nós lemos os processos de Moisés, mas a primeira coisa foi se descobrir os pés. Pastor, mas por que os pés? Por que somente os pés? É isso que eu caminho para a curta mensagem de hoje. Jesus, quando ele vai fazer a ceia do Senhor, ele chama os discípulos, lava os está dizendo como é que Jesus é apontado, Deus vai criando os métodos de poder falar. Por que os pés? Por que não, sabe, lavar todo? Mas por que somente os pés? Porque aonde você pisa, aonde você está, quando o Senhor direciona teus pés para maior sucesso na tua vida, que é carregar os céus, não cabe o teu salto alto, não cabe o meu sapato brilhante, não cabe você a minha, sabe, ao invés de poder ter isso aqui, ó, orgulho. Não cabe orgulho. Não cabe a inveja. Está entendendo o que eu estou falando hoje, vocês? Esse caminho não cabe isso. Sabe, se achar melhor do que eu, não cabe isso. Se achar menos importante, também não cabe isso. Sabe, você tem que achar útil. E se achar também que também tem pessoas úteis para você no reino de Deus, é isso. Sabe, você vai ter pessoas também com os pés descalços. Não cabe caminhar com o nosso eu. Descobre do teu eu. Sabe, esse teu eu não vai te levar a um caminho de sucesso, mas um caminho de fracasso. Não vai levar a um caminho de fama, porque a fama é o orgulho que o teu coração sempre almejou. Sabe, de ser reconhecido por um homem, sabe, de alguém chamar pelo teu nome. Ei, Deus já te marcou a minha e a tua história. Quando nós se descobrimos a descobrir os nossos pés, a pisar onde Deus está, Ele já formou uma aliança comigo e com você, que é mostrar toda a verdade, se enxergar onde eu estou pisando, sentir a presença de Deus, é pelos pés ali, a terra começa a queimar nos pés de Moisés, e o seu coração começa a ter uma ligação com Deus. Sabe, eu não posso olhar para Ele, eu não posso olhar para Ele, porque o meu estado é... Aí Jesus lava os pés. E lavar os pés é muitas vezes entender que a nossa caminhada, todos os dias, nós carregamos, sabe, sobre os nossos pés, algumas coisas que nós não devemos levar para a nossa história com Cristo. Lavar os pés é reconhecer que voltamos atrás de erros, mas não carregamos, pedimos perdão. Porque o que Moisés vai fazer é trazer todos os princípios para o homem. Os mandamentos, ninguém cumpre. Por quê? Não era para se cumprir, era para ser observados. O problema é quando nós trazemos a religião como um processo de cura. Religião não cura. O que cura é a palavra de Deus. Amém. Ser religioso, de vir à igreja, como nós falamos, não adianta. Não vem à igreja no domingo, não vem à igreja na quarta. Seja a igreja na segunda. Amém. Seja a igreja na terça. Seja a igreja na quarta. Seja a igreja na quinta. Seja a igreja na sexta. Seja adventista também, se quiser, no sábado. Seja judeu também, seja. Preste atenção. Ser despir os pés é pisar onde o Senhor te proporcionou a viver o melhor de Deus. É ter o contato com a presença de Deus. Porque Ele vai te levar a sentar essa mesa, como eu e você, e entender que a maior fama, ela já foi marcada na história. A maior glória já foi ministrada na cruz.
A maior excelência é quando ele entende que essa aliança é de dizer que eu e você, nós somos filhos. E como tem um filho, eu tenho um pai. E que tem pai, tem paternidade. Quem tem paternidade, ele tem identidade. E que tem identidade, tem nacionalidade. E que tem nacionalidade, entende a razão. Porque ele tem uma pátria. E nessa pátria você tem um passaporte. E nesse passaporte, ele está carimbado com acesso aprovado. E quando você está nesse carimbado dizendo aprovado pelo Espírito Santo de Deus, você está capacitado para ser embaixador, para viver ser do reino do Senhor, para bater continência, e prestou também bater continência a você, a vestir uma roupa que ele colocou sobre você, uma roupa de excelência, até os pés lavados, para cumprir todos os propósitos de Deus por onde eu e você caminhar. Nós carregamos as marcas do Senhor Jesus Cristo, não pelo aquilo que lemos, mas pelo aquilo que Ele escreveu na tábua dos nossos corações. Não existe lei, não existe profetas, não existe aliança quando nós dependemos de Deus, porque nós vivemos a excelência do verdadeiro amor. Aquele que ama, ele é construído na reconciliação. Ele aprende a perdoar, porque você vai entender, quando eu enxergo que eu necessito de perdão, eu entendo que pessoas também vão reconstruir a sua vida num grande projeto. O que é? É entender que eu e você, nós estamos despidos diante do Senhor e precisamos andar com Ele, caminhar com Ele.